Bom dia a todos. Meu nome é Vitória Toffolo, eu sou Portfólio Manager aqui na XP Advisory. Gostaria de agradecer a presença de todos em mais uma apresentação aqui do nosso Comitê de Alocação da XPA. Estão comigo o Arthur Richman, que é CIO da XP Private e presidente do nosso comitê, e Rogério Freitas, que é Head de Gestão aqui da XPA também. A gente vai trazer hoje uma atualização, né, sobre o que está acontecendo lá fora, nossa visão. A gente tem um desafio grande na próxima semana, principalmente, em relação à tomada de decisão pelos principais bancos centrais, né, Fed, Brasil, então a gente vai discutir bastante sobre isso. Vamos detalhar também eventos recentes aqui no mercado local, né, acho que tem uma expectativa grande em relação ao fiscal nos próximos dias. De novo, também, semana que vem, no mesmo dia, reunião do nosso do Banco Central, então bastante coisa que a gente vai discutir e apresentar. Posteriormente, eu vou comentar um pouco das últimas decisões de alocação e, por fim, como de costume, a gente vai entrar aqui em perguntas e respostas. Então, é super importante a participação de todos vocês. Como sempre, podem enviar as perguntas ao longo da apresentação, que a gente vai tentar cobrir todas no final. Eu vou passar a palavra aqui para o Arthur, espero que vocês aproveitem aqui a apresentação. Obrigada. Bom dia, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Nós vamos ter que falar hoje de uma coisa que a gente não falava faz algum tempo, né? Que é crise bancária, né? De verdade, a gente vai ter que voltar a conversar sobre um assunto que, poxa, da última vez que a gente falou de verdade sobre isso do ponto de vista sistêmico foi em 2012, né? Europa. Então, nós vamos ter que começar a falar um pouco sobre isso. O contexto é a falha de dois bancos norte-americanos, né, o Signature Bank e o Silicon Valley Bank, né, e a gente vai tentar entender se essa falha ela é sistêmica, se ela tem implicações tanto para o sistema bancário norte-americano como para o sistema bancário europeu. Alguns bancos europeus começaram a dar uma balançada durante essa semana, pelo menos nas suas ações e nos seus credit default swaps, entendeu? Então, assim, quando você olha para isso, você fala assim, bom, o mercado está preocupado com alguma coisa, nós vamos ver que, poxa, qual que é o motivo da preocupação, qual a natureza dessa preocupação. Não, a gente não acha que ela é sistêmica, tal qual 2008, mas nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu começar a dividir a tela com vocês. Opa. Gente, eu acho que tem um tema e eu gostaria de dar um passo atrás. De verdade, tem um tema que é maior, inclusive, do que a possível, do que a falha de dois bancos ou de que um possível risco sistêmico, tá? Eu acho que tem um tema com o qual nós vamos nos debater nos próximos anos, que eu te diria que é a alocação de capital no mundo onde as taxas de juros são diferentes de zero. E aqui estamos falando especificamente nos Estados Unidos, né? No Brasil já foi um caso diferente, tá? Estados Unidos e Europa, desculpa, no mundo, né? Onde a taxa de juros livre de risco era diferente de zero. Por quê? Porque a gente passou os últimos 15 anos, de verdade, alocando capital num mundo onde os bancos centrais promoviam aquilo que a gente chamava de repressão financeira. O que é repressão financeira? Joga a taxa de juros real a zero, ou negativa, ou em alguns casos, como no ECB ou no Swiss National Bank, joga a taxa de juros nominal para negativo, né? Por quê? Porque a gente estava saindo da crise de 2008, a gente estava lutando com um problema de desinflação e de inflação excessivamente baixa, a gente batia no zero lower bound ali, poxa, nas inflações perto de zero, nas taxas de juros perto de zero, e a gente se debatia com isso. Então, no primeiro momento, a gente foi e jogou o juro a zero, no segundo momento, a gente fez os afrouxamentos quantitativos, no terceiro momento, alguns lugares, como o Banco Central Europeu, promoveram taxa de juros nominal negativa, né? E esse foi o contexto durante quase 15 anos. Se você parar para pensar, de 2009 até 2019 a gente viveu isso, até 2020 a gente viveu isso, 2021, e aí veio a crise da Covid, né? Aí isso exacerbou esse problema, a gente foi para taxas de juros mais baixas ainda, isso inclusive pegou o Brasil, todo mundo lembra a Selic a 2,
E isso causou nos investidores uma mudança no processo de alocação de capital. O pessoal falava, pô, a juro zero não dá para alocar capital, vou ter que me deslocar para a direita na curva de risco, né? Eu vou ter que correr risco, tentar coletar prêmio de risco de ações, prêmio de risco de liquidez, vou tentar coletar prêmio de risco alavancando um pouco mais. E aí, quando você tem os processos de saída de juros zero de forma bastante acelerada, como foi promovida pelos bancos centrais, isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança no padrão de alocação de capital no mundo inteiro, tá? E é com isso que a gente vai se debater daqui para frente, é isso que a gente vai discutir daqui para frente, tá? Então, esse era o mundo com o qual a gente vivia, né? Juros zeros durante 15 anos, ou negativo, né, em termos reais. A crise do Covid só piorou isso gerou aquilo que os investidores chamavam de TINA trade, there is no alternative, né? Você falava com um americano, você falava com um europeu, o cara falava, não tem jeito, cara, eu não posso pagar para emprestar para o Banco Central Europeu, vou ter que correr algum tipo de risco aqui, né? E eu acho que o grande risco que você corre é não reconhecer que você está diante de uma mudança quase que estrutural no processo de formação de retornos, e se isso é verdade, a gente tem que ajustar nossos portfólios de forma a refletir isso, né? Qual que é o contexto daquilo que a gente está vivendo agora? Tá? A gente está vivendo o contexto de uma crise bancária, né? De uma crise bancária que foi detonada pela falha de dois bancos nos Estados Unidos. O 16º maior banco nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, teve um problema e fez com que ele ficasse insolvente. Junto disso, teve outro banco menor, o Signature Bank também ficou insolvente, e isso levou a um questionamento do sistema bancário norte-americano como um todo. O pessoal falou, poxa, isso aí é só o primeiro dos dominós que vão cair, né? Então, gente, já definindo um pouco qual era o problema do Signature Valley, e não, isso não é 2008, tá? A gente não acredita que isso seja 2008, a gente não acredita que você esteja diante de uma falha do sistema bancário como um todo, tá? Por que não? Vamos olhar então no detalhe. Nesse gráfico aqui, você tem, nesse eixo, depósitos, loan to deposits, né? Depósito com empréstimos, e nesse eixo aqui, o teu livro o teu book o teu tamanho dos teus investimentos em títulos públicos, né? Olha só, o Silicon Valley Bank, ele tinha uma quantidade de depósitos que a gente considera de depósitos mais arriscados, ou seja, ele tinha menos depósito à vista e mais depósito a prazo, né? Esse tipo depósitos que podem sair mais rapidamente, e tinha uma, uma condição única de ser um dos bancos que tinha mais títulos públicos federais. Você fala assim, poxa, mas ter título público federal é bom, Arthur, né? Você está com um treasury, você está seguro. Mais ou menos, porque quando você olha nesse gráfico aqui da direita, qual que era o impacto? E o Silicon Valley Bank, ele claramente ele se destaca. Aqui você tem o que a gente chama de Tier 1 Capital, que é a base de capital que os bancos têm para absorver perdas, né? Pensa isso aqui como se fosse uma basileia ajustada, tá? E se você ajustar a basileia para o valor de mercado justo dos títulos públicos federais, lembra, o Fed foi subindo os juros, o valor dos títulos públicos federais caiu, né? O valor das treasuries caiu. Aí você vê que todos os bancos têm um ajuste negativo para ser feito. Isso aqui não conta se o banco tiver feito hedge no seu livro de derivativos. O Silicon Valley Bank era o único cuja base de capital ia essencialmente a zero, né? Então, gente, aqui já mostra uma coisa super importante, que é a falha do Silicon Valley Bank foi uma falha de gestão de risco por parte do banco, tá? Quando você é tesoureiro de um banco, você senta na cadeira de tesoureiro, você recebe uma cartinha do presidente do banco e ele te fala assim, olha, essa cartinha só tem duas regras, tá? Fala assim, olha, parabéns, você é o tesoureiro do nosso banco agora, tem duas regras que você tem que seguir só. Primeiro, nunca descase de forma significativa ativo e passivo. Segunda regra, nunca esqueça a primeira regra. Entendeu? De verdade, o Silicon Valley Bank, o que eles fizeram foi um descasamento gigante entre ativo e passivo. Ele tinha 170 bi de treasuries no seu ativo, não redeado, né? Pô, aí o juro sai,
de 0,75 do 10 anos para 4, né? E você toma todo esse impacto sem sequer ter feito um hedge. Assim, isso é assustador para quem olha a gestão de risco de um banco. O que aconteceu ali foi assustador. É, e por que eu estou trazendo esse ponto? Porque isso não parece ser sistêmico, né? Não acredito que todos os tesoureiros de todos os bancos nos Estados Unidos permitiram seus ativos para descolarem de seus passivos de forma gigante. Não, não é isso, entendeu? A gestão de banco dos riscos norte-americanos, na média, ela é melhor do que isso, né? Ela é mais sofisticada do que isso, né? Entendeu? Quando você faz os calls trimestrais, uma das grandes perguntas que todos os analistas fazem é: olha, como é que está seu descasamento entre ativo e passivo? Como é que está seu risco de funding? Esse tipo de coisa. Para o Silicon Valley Bank, isso foi um grande erro de gestão e um grande erro de regulação, tá? O regulador comeu bola, que ele deveria ter visto isso e deveria ter sinalizado para o banco que esse tipo de descasamento não era aceitável. Mas qual que é a natureza do problema? A gente está igual a 2008? Pô, gente, nem de perto. Vamos dar uma olhada aqui. O Silicon Valley Bank, o total de ativos do Silicon Valley Bank como percentual total de ativos do sistema bancário norte-americano, tá? De verdade, ele não é 1% dos ativos do sistema bancário norte-americano, tá? Se você pegar o First Republic, que é um banco cujas ações caíram na segunda-feira quase 80%, que é um banco exatamente do mesmo tamanho do Silicon Valley, né? Ou bem parecido, né? Ele tem 0,80 dos ativos do sistema financeiro. Na crise de 2008, você pega Bear Stearns, Washington Mutual, Wachovia, Lehman, e se somar a Merrill Lynch, que, poxa, se não quebrou, pelo menos foi comprada, né? Você está falando de coisas que eram somadas mais ou menos 25% dos ativos do sistema bancário. Se você somar junto com a Merrill Lynch, eram mais de 1/3 dos ativos do sistema bancário. Ou seja, a magnitude da crise é totalmente diferente. Estamos falando de uma crise que é 25, 30 vezes maior, se você espelhar essa crise como o percentual dos ativos do sistema bancário. Então, assim, é outra magnitude, é outro problema. Não é nada comparado com o que a gente tinha em 2008. Agora, gente, crise bancária não é uma coisa que você possa levar de uma forma leve. Crise bancária é um negócio muito sério. Por quê? Porque crise bancária tem um componente psicológico, ou seja, ela é um quê de comportamento de massa, né? Todos os sistemas bancários em qualquer lugar do mundo são alavancados por definição. A gente vai ver o tamanho da alavancagem do sistema bancário norte-americano agora. Então, se todo mundo correr para os bancos imediatamente, hoje em dia a corrida nos bancos é tão simples quanto você pegar um celular e tentar passar os seus depósitos para outro lugar. Se todo mundo correr para os bancos ao mesmo tempo, não tem nenhum sistema bancário no mundo que aguente. E é por isso que a gente foi criando salvaguardas, proteções, etc., para tentar fazer com que isso não aconteça, com que corridas bancárias não aconteçam. E foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. O camarada, entendeu, o regulador, e a gente vai ver daqui para frente, ele parou logo no segundo dominó, que você tenta parar depois do 16º, 14º dominó derrubado, aí é tarde demais, né? Então, olhando a magnitude do problema, se você pega o problema agregado, isso aqui, o gráfico de cima, é o que a gente chama de Tier 1, você pode pensar nisso como uma Basileia ajustada, quanto que os bancos têm de capital para absorver perdas, né? Total de capital, total de ativos dividido pelo total de ativos multiplicado pelo seu risco, dividido pelo total de capital dos bancos. Você vê que o nível de capital que os bancos têm hoje é totalmente diferente do nível de capital que eles tinham em 2008, né? Eles têm muito mais capacidade de absorver perdas, né? Aí você fala assim, bom, ok, mas Arthur, eu vi lá no site do FDIC, o FDIC que é o FGC deles, o segurador de depósitos, que tem 600 bilhões de dólares de perdas dentro do sistema bancário americano no book de treasuries, né, para todos os bancos como um todo, né? E aí ele quebra aqui entre aquilo que a gente chama de held to maturity securities, ou seja, o banco pode classificar quando ele compra um título público federal. Olha, esse título público federal eu vou segurar até o vencimento, e se você segurar até o vencimento, você não precisa marcar mercado, ou não, ele está available for sale, e se ele está available for sale, você precisa marcar mercado. Mas o FDIC, de qualquer jeito, te dá o tamanho total das perdas, 600 bilhões de dólares. Você fala assim, bom, ok. 600 bilhões de dólares, isso é mais ou menos 2% dos ativos do sistema bancário norte-americano. Relevante, mas não sistêmico.
né? Além disso, o dado do FDIC te mostra, ele não te mostra, aliás, poxa, se esses bancos têm algum tipo de hedge, né? E a maioria deles tem. Então, o que vai acontecer quando você olhar o resultado dos bancos no próximo trimestre? Ele vai te mostrar uma perda no livro de títulos públicos federais, mas ele muito provavelmente vai te mostrar um ganho no livro de derivativos. O tamanho da perda líquida, ou seja, perdas menos ganhos, é difícil de estimar, tá? Até porque o livro de derivativos aí é menos transparente, mas eu acho que não vai ser nem de longe esses 600 bi. A gente vai chegar e olhar no futuro e vai ver que o sistema bancário norte-americano não perdeu 2% dos seus ativos, né? Mas tendo dito isso, quer dizer, os reguladores já olharam e falaram, não, calma, crise bancária é um negócio que a gente não pode lidar. A gente aprendeu em 1929 que quando a gente tem um choque, esse choque chega no sistema bancário, uma crise, uma recessão vira uma depressão se a gente entrar no sistema bancário. A gente aprendeu isso em 1929 e aprendeu isso em 2008 de novo, né? Então, vamos salvar os depositantes. Foi exatamente isso que eles fizeram. Lembra, o FGC deles é segurado até $250 mil. O FDIC segura teus depósitos até $250 mil. Eles foram lá durante o fim de semana, designaram os bancos que falharam como sistemicamente importantes e seguraram todos os depositantes. Ou seja, se você tem um depósito no Silicon Valley Bank de $10 milhões, você está segurado. Tá? O que eles não seguraram tanto o acionista como o detentor de dívida. Ele falou, cara, se você toma um risco de dívida nesse banco, aí é problema seu, mas se você tem depósitos, seus depósitos são protegidos, isso faz com que, poxa, o incentivo que você tenha de outras pessoas à corrida bancária em outros bancos é menor, porque ele falou, bom, ok, o FDIC está em cima da bola e o meu depósito está protegido. Além disso, eles criaram uma linha adicional de crédito para quem tem títulos públicos federais. Ele pode jogar esse título público federal como colateral do Fed a valor de face, você não precisa jogar a valor de mercado, e o Fed te dá uma linha de crédito com base no valor de face dos títulos públicos federais, ou seja, ele, além da janela de redesconto, além de outras coisas, ele está provendo uma linha adicional de liquidez para os bancos, ou seja, ele está estabilizando o sistema, tá? Agora, o sistema já está 100% estabilizado? Não, a gente teve outros bancos, como o First Republic, cuja ação caiu 80%, e isso é um problema, né? A gente precisa estabilizar isso ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai ver essa semana essas coisas sendo estabilizadas aos poucos, tá? Onde a gente está olhando e vendo que o mercado continua nervoso, tá? O mercado de renda fixa norte-americano continua nervoso. A gente teve uma queda nos juros de 2 anos ou nos juros de 10 anos, você pode pegar tanto da esquerda quanto da direita, em um período tão curto de tempo, que é uma queda que a gente não via desde 1987. Lembra do crash de 1987, onde o S&P caiu 25% numa segunda-feira, né, naquela Black Monday? Um movimento de juros nessa velocidade a gente não via desde aquela época, tá? Então é um movimento de juros importante. Para os bancos ajudou muito, porque se você tem uma Treasury que tinha sido machucado pelo esse movimento de alta dos juros, aqui você tem uma volta, então você está pelo menos buscando um ganho temporário ali no teu book de Treasuries, mas isso mostra que o mercado está questionando a trajetória de política monetária, né? Lembra, até terça-feira da semana passada, o Powell tinha falado no testemunho dele no Congresso, que ele dizia o seguinte, olha, turma, talvez eu tenha que dar 0,50 na reunião da próxima quarta. 2 dias depois, o Silicon Valley Bank começa a ter problemas, ou seja, ele eleva o tom de voz, diz, olha, não só vocês não estão entendendo, eu vou ter que manter os juros altos por mais tempo, como talvez eu tenha que acelerar o pace de novo, eu voltei de 0,50 para 0,25, talvez eu tenha que ir para 0,50 de novo, e o ponto que ele estava fazendo é que, poxa, os números tanto do Core PCE quanto do CPI não tinham sido bons, né? E agora o mercado passou a precificar, não, olha, não só ele não vai acelerar o pace, como ele vai promover cortes muito mais rápidos. Isso aqui é o que o mercado precifica. O mercado começa a precificar cortes de juros nos Estados Unidos logo agora no segundo semestre do ano, né? E acho que a gente aí tem que ter uma conversa um pouco mais séria sobre efetivamente se a gente vai para esse lado ou não, tá?
o que a gente chama de super quarta, né? Isso aí o Caio Megali chama de super quarta, que é a próxima quarta-feira que vem, onde a gente tem tanto Copom quanto Fed. Tem um paralelo, eu e o Rogério vamos abordar isso lá na frente, que, poxa, tanto o Copom quanto o Fed tem um dilema de política monetária para resolver na próxima quarta-feira. Tá? Vou terminar aqui sem slides, tá? Porque é uma situação muito fluida. Esse choque no sistema bancário norte-americano se transferiu de alguma forma para um choque no sistema bancário europeu, tá? Se você olha o índice de bancos na Europa, ele caiu 15%, alguns bancos caíram muito mais do que isso. Você tem um banco grande na Suíça que realmente deu uma balançada, o CDS desse banco chegou a precificar uma probabilidade de default de quase 40%. Né? Você teve uma corrida de depósitos para esse banco e esse banco teve que ser segurado. Ontem, o Swiss National Bank foi lá e falou: olha, caso esse banco precise, tem uma linha aqui de 50 bilhões de francos suíços disponível. Tá? De novo, nós não acreditamos que isso seja um problema sistêmico para a Europa. Eu acho que a Europa vai lidar com o ciclo de crédito. Aí é outra história, ou seja, a economia europeia e a economia norte-americana também, tá? Vão desacelerar, essa desaceleração vai fazer com que o nível de default para o sistema bancário suba. Na Europa, o que preocupa mais é commercial real estate, quando você pega os grandes bancos franceses, espanhóis, eles emprestam muito para imobiliário comercial, esse tipo de coisa, né? Prédios, shoppings, esse tipo de coisa. Ali você tem um problema, porque se você tem uma desaceleração da economia, você pode ter um aumento de vacância, e tendo um aumento de vacância, você pode ter um aumento de default para os bancos europeus. Isso é outra questão, isso não tem a ver com contágio direto dos bancos norte-americanos. Mas, como eu falei antes, gente, corrida bancária, você não pode brincar com isso, né? É que nem você gritar fogo num cinema cheio, entendeu? De verdade. Você quer fazer com que, poxa, os bancos não tenham que passar por uma corrida bancária. Você quer segurar antes do primeiro dominó. E eu acho que é isso que está sendo feito também na Europa, especialmente na Suíça. Eu acho que esse banco na Suíça, acho que a gente merece dar uma olhada com cuidado. Ele já vem passando por uma série de dificuldades, não é de agora, entendeu? De novo, ele é um percentual muito grande do sistema bancário suíço, então eu acho que você vai ter o regulador ali intervindo, mas eu acho que aí a gente não viu o final dessa história, não. A gente tem que olhar com cuidado e acho que essa história ainda vai ter vários desdobramentos. Não estou falando de forma nenhuma em insolvência, mas, poxa, pode ser que a gente tenha um M&A, alguma coisa nesse sentido, de forma que você arreste os problemas que esse banco teve. Ele está tendo que republicar balanço, está tendo que fazer uma série de coisas um pouco mais complicadas ali. Então, ali a gente tem que ficar olhando com cuidado. De novo, então a mensagem final aqui é: não é 2008, nem de perto, não estamos passando por uma crise perto, como a crise da Lima, não é nada disso, não parece ser sistêmico. O sistema bancário, tanto norte-americano quanto europeu, tem mais capital para absorver essas perdas do que eles tinham em 2008. Para você ter uma ideia, o nível de alavancagem é um terço do que ele era em 2008, ou seja, a gente tem muito mais capacidade de absorver choques. O caso do Silicon Valley Bank parece ser um caso de uma gestão de risco muito mal feita, de um descasamento importante entre ativo e passivo, mas, de novo, crise bancária não é um negócio que a gente possa levar, que a gente não possa, que a gente possa se dar o luxo de não prestar atenção. A gente tem que prestar atenção bastante e ver os próximos desenvolvimentos. Ela pode se espalhar, e o mecanismo pelo qual ela se espalha não é um mecanismo de transição direta, é um mecanismo de transição via psicologia de massa, que faz com que as pessoas retirem seus depósitos, e isso é difícil para burro de prever. Então, merece prestar não é sistêmico, mas sim merece prestar nossa atenção, e na próxima parte, quando eu e o Rogério vamos falar, a gente vai discutir se isso impacta ou não nossa visão sobre política monetária. Já vou dando um spoiler: impacta um pouco a nossa visão sobre política monetária. Mas eu paro aqui e passo para o Rogério agora para falar de Brasil, que é a parte mais difícil. Obrigado, Arthur. Vamos lá, eu vou também compartilhar uma tela aqui.
Então vamos lá, pessoal. Deixa eu, vou falar um pouco de Brasil, né? As idiosincrasias aqui que a gente enfrenta, e depois eu vou voltar um pouco, como o Arthur já falou, onde os dois cenários se encontram, né? Que é um pouco do desafio similar que o Banco Central brasileiro tem, que é muito parecido com a situação, o dilema, né, que o Banco Central americano também tem. Tá? Eu acho que é, é, aqui não dá para dourar a pílula, né? O que a gente claramente vem falando já há algum tempo, né, da dificuldade de se analisar Brasil dentro de muito ruído, a dificuldade de saber o que é ruído, o que é sinal, né? A gente nos últimos vários meses. A questão aqui é que os sinais e os ruídos, a gente tirando os ruídos, os sinais vêm se concretizando, né? Os sinais ruins vêm se concretizando para uma realidade também ruim, infelizmente, né? Então, o que a gente tinha receio de que acontecesse, o fato é que está acontecendo, né? Então, a sinalização ruim que a gente ainda demorava para não acreditar, né, que iria se concretizar, o fato é que esses sinais estão se convertendo em ações concretas, né? E isso dificulta mais e torna um ambiente de investimento, ambiente econômico e, consequentemente, um ambiente de investimento pior, mais difícil de se investir e tomar risco, né? Então, o que a gente vem vendo é que o sinal vem virando realidade, e é um sinal, uma realidade bem feia, né? É um filme quase que de terror que a gente já viu no passado, né? Eu acho que aqui a gente tem que ser bem franco, bem honesto, não pode dourar a pílula. A realidade vem se concretizando de maneira bem ruim. O que a gente tinha, né, no passado, que a gente falava muito aqui, que o estrangeiro vai investir em Brasil, o novo governo, o gringo gosta muito do novo governo, potencial novo governo, né? A boia, né? Eu falo aqui que seria a boia de salvação que estava segurando um pouco, era o cenário externo, era o gringo investindo em Brasil. Então, todo mundo tinha uma premissa de que o estrangeiro iria comprar o novo governo. O fato é que essa premissa não está se mostrando mais verdadeira. E por quê? Porque eu acho que até o estrangeiro não compra, não investe num país emergente de olho fechado, né? Tem que ter algumas pré-condições, e as pré-condições não estão sendo confirmadas, né? Uma ancoragem fiscal, uma mínima ancoragem fiscal, uma mínima ancoragem monetária, e, para piorar, o ambiente externo que estava favorável já está se mostrando bastante incerto, né, com tudo isso que o Arthur acabou de mostrar. A gente está passando por um momento de risk-off, né, de retirada de risco, uma incerteza grande, e uma elevação de juros acima do que o mercado estava se esperando. Com o vento externo, eu acho que as políticas domésticas aqui ganham mais importância. A gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que entregar, porque o gringo também está começando a selecionar mais e está ficando mais travado, mais avesso à tomada de risco, né? Aí tem aqui a famosa e já batida frase do Buffett, né? Que quando a maré baixa, que a gente sabe quem está nadando pelado. O fato é que quando a taxa de juros é zero no mundo, acho que o investidor estrangeiro ele fica mais tomador de risco, fica mais tolerante. Quando a taxa de juros global sai de 0 para 5, ou 5,5, ou 5,75, o investidor estrangeiro ele seleciona mais e fica mais cuidadoso, e aí a gente tem que entregar mais coisa, tá? Eu acho que o gringo não vem aqui de peito aberto, e o que a gente faz aqui vai ser muito importante. A política doméstica bem feita vai ser muito importante para a gente conseguir navegar nesse ambiente global mais incerto, né? O fato é que a gente não tem feito o dever de casa. Então, lembrando aqui os últimos comitês, o cenário básico, a gente tinha lá um cenário
mais do meio, né, que eu falo muito aqui que o Brasil não é preto, não é branco, o Brasil é um cinza, e ele estava se encaminhando aqui para um cinza escuro, né, que é o cenário mais um cenário pior, onde a gente começa a entregar uma coisa bem mais ou menos, uma política fiscal bem mais ou menos, relembrando aqui muito daquelas coisas que a gente já viu no passado, em 2014, 15 e 16, aquela antiga e malfadada nova matriz econômica, e a gente brinca aqui um pouco, né? Esse cenário, várias pessoas já deram um nome para esse cenário. Assim, o Brasil ele volta a ter uma taxa de juros, uma taxa de inflação mais alta, uma taxa de juros mais alta também, uma taxa de juros real de equilíbrio mais alta, um crescimento mais baixo, e é o que? É o Brasilzão, o velho de guerra, é o Brasil paraíso dos rentistas, é o mediocristão. E essa aqui que eu gosto mais é o Brasil perdendo a oportunidade mais uma vez, né? O Brasil gosta de dificultar, estava fácil demais, né? Era só entregar um fiscal mais ou menos, o nota 5, 5,5, que o Brasil passava de ano, porque o monetário estava sendo muito bem feito, o Banco Central estava fazendo o trabalho dele de reancorar as expectativas de inflação, a inflação estava cedendo, mas a gente veio aqui complicando o cenário e a gente perdendo a oportunidade mais uma vez, porque o governo ele embananou todo o lado fiscal. Então, o Brasil ele gosta de dificultar e está dificultando mais uma vez. Tá? E aí eu acho que aqui é muito importante, eu acho que nesse slide aqui, eu acho que vale a pena gastar mais um tempo aqui, porque todo o ambiente favorável de Brasil passa por queda de juros. Tá? E queda de juros, gente, não é uma queda de juros de 1, 2, 3 pontos, não. Tá? É uma queda de juros relevante para o cenário econômico melhorar e, consequentemente, o ambiente de investimento também melhorar. Então, assim, a queda de juros é premissa básica para a gente ter um ambiente mais favorável. E aqui eu acho que tem duas maneiras de se ver, porque a gente coloca aqui que o Banco Central está numa situação difícil aqui. Tá? Ou ele começa a analisar o ambiente de investimento, o ambiente de inflação e o ambiente econômico de uma visão mais, digamos assim, holística, né? Onde ele começa a ponderar algumas outras coisas e vendo o macro, né? A situação mais ampla, né? O panorama mais aberto, ou então ele se fecha nos modelos econométricos, né? Se baseia mais no modelo do samba dele, que é o modelo estocástico bayesiano, onde ele vê só o livro-texto. Tá? Então, assim, a visão holística é que existe aqui algum espaço para ele cortar juros, forçando um pouco uma premissa aqui, outra colar, mas pelo livro-texto, né, e pelos modelos, existe pouquíssimo espaço e até, dependendo do ponto de vista, até ele deveria subir juros. Tá? Então, assim, existe pouco espaço para ele cortar juros de forma relevante. Tá? Então, e por que que a gente fala que existiria espaço se tivesse fundamento dos dados econômicos, né? Quais são esses fundamentos que justificariam o Banco Central começar aqui um ciclo de afrouxamento monetário? Primeiro, assim, e mais importante, cara, a gente tem que ter mais clareza fiscal. Né? O que a gente não tem hoje é aonde que a gente está indo aqui para nem só o curto prazo, tá? Eu acho que é o curto, o médio e o longo prazo do lado fiscal. É a âncora fiscal que a gente fala muito aqui. E sem clareza fiscal, é difícil a gente ter um ciclo de afrouxamento monetário relevante. Tá? E por que essa clareza fiscal é importante aqui, tá? Como que isso aqui se traduz aqui em queda de juros? Assim, a gente tem, obviamente, se a gente tivesse uma perspectiva melhor de reancoragem fiscal, a gente ia ter os prêmios de risco se reduzindo, a gente, consequentemente, ia ter uma queda nas expectativas de inflação, ia ter, consequentemente, também uma queda da inflação corrente, com valorização do câmbio. E, na verdade, gente, isso aqui é o oposto disso que está acontecendo. Tá? A gente teve, sim, uma queda da inflação corrente que bateu seus 10 ali no pior momento e voltou para alguma coisa perto de 5,5, 6, mas as expectativas de inflação estão bem desancoradas. Tá? Então, não só a expectativa de inflação para 2023, 2024, 2025 e 2026 estão todas acima da meta, estão indo ali para alguma coisa, a expectativa de inflação longa está indo lá para 4, se olhar as implícitas da NTNB,
tá mais alta ainda, indo para 6, 6,5%, até quase 7%. Então, assim, em termos de expectativa de inflação, tem pouquíssimo espaço, quase nenhum, na verdade, deveria ter até uma alta de juros para conter essas expectativas de inflação. Outra coisa importante aqui deveria ser premissa, né, o fundamentado, o dado econômico fundamentando uma queda de juros, que também não tem, é a atividade econômica caindo de maneira muito clara. A gente não tem muito isso. Tem atividade, sim, econômica desacelerando, mas assim não está nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Existem alguns setores aqui estão desacelerando, outros setores não estão desacelerando. A gente vê, sim, o PIB de 2022, que saiu de 2,9%, a gente tem uma expectativa de desaceleração, sim, da economia para 2023, algo em torno de 0,80%, 1%, mas a gente não está vendo aqui uma baita recessão, uma desaceleração relevante, né? A atividade não está despencando, a ponto de falar assim, o Banco Central ele tem que cortar juros muito rápido, né? O que a gente vê é que realmente tem alguns setores mais sensíveis a crédito estão desacelerando, a produção industrial, a parte de varejo está desacelerando, a gente está vendo um recuo muito em função do aperto da política monetária, a gente está vendo um ambiente mais contracionista, e isso acaba impactando, obviamente, a parte de varejo, e a gente está vendo aí vários casos. A parte de serviço também está desacelerando, a gente teve a abertura aqui pós-Covid, e isso já teve um benefício inicial dessa reabertura, e isso está se dissipando um pouco, e até o serviço também está desacelerando. A gente também está vendo a parte de endividamento também está batendo nas empresas e nas famílias, isso bate em consumo, na produção. A gente está vendo aqui o setor de varejo, algumas empresas que têm mais endividamento também estão sofrendo, a gente está vendo os spreads de crédito também impactando aqui na parte das empresas. A gente até brinca aqui que a questão da Lame não justifica, né? A Lame não é Lehman, a ponto de justificar aqui um credit crunch, a ponto do Banco Central ter que cortar juros, nem o livro-texto também nem indicaria uma queda de juros para endereçar aqui esse problema, seria mais na questão de soltar um pouco, né, desamarrar um pouco a parte de crédito, soltar um pouco aqui a parte da quantidade de dinheiro em circulação, né? E não o custo do capital, não seria isso aqui que justificaria aqui o Banco Central sair correndo, cortando juros. E, por outro lado, a gente tem alguns setores que estão muito bem, obrigado, né? O setor agro está muito bem, a gente está vendo a parte de grãos, está vendo a safra aí também máxima histórica. A gente tem uma expectativa aqui que o agro vai puxar o PIB para cima, impactando assim, de forma até relevante, né, especialmente no primeiro tri desse ano, mas está impactando muito bem o PIB de 2023. E, por outro lado, a gente tem a política fiscal, né? E aqui é o ponto mais sensível, gente. Então, as medidas do governo, que o governo vem anunciando, vem segurando muito a renda das famílias, né? A gente está vendo até um avanço na renda das famílias, quando, na verdade, era para a gente ter uma retração, né? Dado a política monetária. A gente está vendo aqui mais gasto de Bolsa Família, aumento do salário mínimo em termos reais, vários outros programas na parte de crédito, né? O Desenrola, renegociando dívida das empresas, das famílias, de pessoas físicas. Alguns programas já estão sendo anunciados para também ajudar as empresas. Muitas daquelas parafernálias aqui do parafiscal, da nova matriz econômica, que acabam distorcendo a economia com desonerações, né, taxa de juros. A gente está vendo muita coisa aí do BNDES, com juros subsidiados, que acaba dificultando, né, o trabalho e a eficácia e a eficiência da política monetária do Banco Central. Isso dificulta o trabalho do Banco Central com um monte de a redição, né, daquelas contabilidades criativas que a gente viu no passado, que não tiveram nenhum sucesso, muito pelo contrário, atrapalha o trabalho do Banco Central. E aí a gente viu a inflação saindo de 10 para 5,5, mas o trabalho mais penoso, né, que a gente já falou muito aqui nos últimos comitês, o Arthur também já falou, eu também já falei, que o trabalho mais difícil do Banco Central não é essa primeira parte
de trazer a inflação de 10 para 5, mas sim a segunda parte, que é de 5 para a meta de inflação, no caso brasileiro, para 3. O dos 5 para 3 é o trabalho mais difícil, porque a primeira parte é mais em cima da oferta, e a gente tem a parte da oferta voltando já, mas a segunda parte é mais a parte da demanda, que aí afeta a população. Tem que ter aumento do desemprego, e a gente não está vendo isso ainda, tem que ter um pouco mais de sofrimento, e tudo isso que a gente está vendo na parte das empresas, do setor privado, sofrendo um pouco, faz parte do processo de quebra da inflação, e aí é onde entra muita pressão política, pressão empresarial, o Banco Central tentando ser cooptado aqui para parar de cair juros, né? E não é só do governo, não é só dos políticos, a própria sociedade, que os empresários começam a fazer pressão para o Banco Central cortar juros, e aí é o trabalho mais difícil, tá? Burns não conseguiu fazer isso lá atrás, Tombini também não conseguiu fazer isso aqui, e existe muita pressão no Banco Central para ele começar a cortar juros, e aí é onde entra o trabalho mais difícil aqui do Roberto Campos Neto, né? E aí eu acho que tem até um pouco aqui do que a gente acredita, né? Que as políticas têm que se falar, né? As políticas econômicas têm que se falar, né? O fiscal falar com o monetário falar com o fiscal, e os dois atuando na mesma direção. O governo aqui ele tem que conciliar dois objetivos, né? Ou ele implementa uma política fiscal que estabiliza a trajetória da dívida PIB e abre espaço para o Banco Central cair juros de forma relevante, tá? Ou ele aumenta as despesas acima da inflação e faz todas as suas políticas sociais que ele quer fazer. Assim, eu acho que tem duas coisas aqui meio quase que uma corda bamba, né? Não dá para fazer os dois. Mas eu acho que ele está num dilema aqui também de abrir espaço aqui para o Banco Central. Eu acho que as duas políticas têm que se falar aqui, e se elas se falarem, eu acho que ajuda muito a gente ter começar um ciclo de afrouxamento, mas eu acho que aqui é que entra um pouco o Banco Central brasileiro coincidindo com o Banco Central americano. Mas antes eu queria só dizer que, apesar desse cenário central aqui, o nosso cenário base, a gente também não pode deixar de considerar os cenários de cauda. Tá? E o cenário de cauda tanto da esquerda quanto da direita, tá, gente? Então a gente fala muito aqui de cenário base, mas a gente sempre fala aqui que também a gente não trabalha com bola de cristal, tá? Isso, assim, são sempre probabilidades, o nosso processo de investimento é probabilístico, e se é probabilístico, a gente tem vários cenários aqui, e os cenários de cauda também a gente considera, porque eventualmente o cenário que se realizará for diferente do nosso cenário base, a gente também tem que mudar os portfólios, ou ainda para mais conservador, que a gente está bem preocupado já, implementando um portfólio bem defensivo, ou, eventualmente, se o cenário positivo, o cenário de cauda positivo se começar a se concretizar, que passa aqui por um arcabouço fiscal crível, tem uma menor probabilidade, mas isso pode acontecer, que vai abrir caminho aqui para um afrouxamento monetário mais forte, e é um cenário mais positivo, tá? Então, o cenário aqui, que é Brasil, paraíso dos rentistas, com baixo crescimento e juros altos, e o Brasil não pula do precipício, é um cenário mais de carrego, tá? Com o Brasil não virando aqui uma Argentina, mas é um cenário de baixo crescimento, né? Então, mas tem os dois cenários de cauda aqui que a gente tem que sempre considerar. E aqui é o grande desafio aqui dos dois bancos centrais, é onde que o Brasil fica mais parecido com o resto do mundo, é onde os bancos centrais, tanto o Banco Central Brasileiro quanto o Fed, se encontram numa situação parecida, né? Os dois já vieram com políticas antes da situação que o Arthur citou. Os dois vieram com um discurso mais duro, né? Tanto Roberto Campos Neto com a possibilidade aqui, condicionando o fiscal com possibilidade até de mais aumento de juros, e o próprio Powell também recolocando aqui um aumento de 50 bases antes da situação do Silicon Valley Bank,
e eles vinham com um discurso mais duro, né, e foram surpreendidos por esse início aqui primeira ruptura, né, a primeira fissura no sistema, que eu falei aqui como se fosse o primeiro crack no sistema, e isso abre um dilema, né, assim, para onde que eles vão olhar e como isso esse primeiro crack, que é a primeira fissura no sistema depois de todo esse aumento de juros, e a história se repete, né, a gente viu isso, um gráfico que o Arthur colocou antes, o Greenspan aumentou juros, a gente teve a crise, depois o Bernanke aumentou juros, depois a gente teve crise, depois a Yellen começou a aumentar juros, aí veio a Covid, e agora o Powell aumentando os juros, e a gente já começa a ver alguns cracks no sistema, e como que isso impacta aqui na política monetária, tanto do BC quanto do Fed. Aí eu chamo aqui, convido de volta o Arthur para falar um pouco disso aqui comigo e como que isso vai impactar as políticas monetárias, né, Arthur? Bom, vamos lá, gente. Tem uma parte aqui, e Rogério, se você puder deixar de dividir a tela, tem um slide aqui que eu quero mostrar para vocês, que esse aqui já pega uma parte dessa pergunta. Deixa eu dividir aqui a tela de novo com vocês. Esse slide aqui é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Desculpa, não, é o próximo, só o seguinte. Esse aqui. Onde é que está a perda e onde é que está a preocupação? Você fala assim, poxa, o mercado de treasuries começou a ficar, entender, um pouquinho mais nervoso. Onde é que tá a preocupação que a gente tem? Quem é um detentor gigante de treasuries hoje em dia? Banco Central norte-americano, Federal Reserve, né? Qual o tamanho da perda que o Federal Reserve está a essa altura do campeonato absorvendo? Mais ou menos $1 trilhão. Ah, mas Arthur, poxa, BC não quebra, né? Então, assim, Banco Central não quebra. Não, gente, não estou falando isso, por favor. Mas o que o Banco Central tem que fazer para absorver essas perdas é rodar a maquininha, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que botar a maquininha de volta para imprimir. Isso aí eu acho que já responde uma das perguntas que tinha aqui. A gente vai ter que, em algum momento, isso aumenta o risco da gente botar a maquininha de imprimir papelzinho verde, na verdade hoje em dia é digital, nem é papelzinho verde, né? Para rodar de novo, ou seja, eu acho que eu diria que tem uma probabilidade relativamente alta da gente parar pelo menos o aperto quantitativo por algum momento, por algum tempo, né? Porque faz pouco sentido o Fed tentar injetar liquidez no sistema bancário por um lado e retirar a liquidez no outro, ou seja, ele dá com uma mão e tira com o outro. Acho que faz pouco sentido, né? Então a gente, se você está sentado na cadeira do Jerome Powell agora, você vai falar, não, calma, vamos pelo menos parar o aperto quantitativo e vamos tentar entender qual é o tamanho desse problema, e esse problema se encontra, inclusive, nos balanços dos bancos centrais, a essa altura do campeonato. Os bancos centrais fizeram o tal do afrouxamento quantitativo, e o afrouxamento quantitativo significa que eles estão carregando books gigantes de treasuries, e, poxa, se tem perda também no balanço dos bancos centrais, e essa sim é de $1 trilhão, está aqui os dados do Federal Reserve para mostrar para a gente, né? Então, eu acho que eu não diria uma preocupação, mas essa é uma característica que a gente tem, que olha, a política monetária sim vai começar a ser impactada por isso. A decisão da próxima quarta-feira, já pegando aqui a pergunta do nosso amigo Rogério Pereira também, ele falou assim, poxa, o Fed muda de curso a essa altura do campeonato? Gente, a gente tem um problema. O Fed e o Banco Central aqui tem um problema paralelo, como o Rogério acabou de descrever, que é o seguinte, olha, se você pega o livro-texto, né, de regimes de meta de inflação, tanto aqui quanto lá fora, o que aconteceu? Você pega o livro-texto, você joga os parâmetros dentro dessa equação, no samba aqui, nos modelos de equilíbrio geral lá fora, e ele te cospe uma taxa de juros que faz com que você venha convergir para a meta. Quais são os últimos dados lá fora? O Core PCE foi acima do que o Fed esperava e o CPI foi em linha, meio acima. Ele foi ou em linha ou acima do que o Fed esperava. Ele foi assim na trave. Então você fala assim, olha, se eu jogo esses números no meu modelo, o meu modelo fala, olha, eu mantenho a taxa de juros mais alta por mais tempo.
Aí você fala, não, mas Arthur, esse seu modelo não está capturando uma contração de crédito, um choque exógeno, que não está lá nas variáveis do modelo, caiu uma bigorna no meio do modelo e você tem que jogar esse choque exógeno. Aí, gente, é a arte de ser banqueiro central em vez de a ciência, né? Você tem que olhar e dizer, bom, qual é o tamanho desse choque exógeno, qual o impacto desse choque exógeno na economia, se ele tiver impacto na economia, ele vai ter impacto na inflação, se ele tem impacto na inflação, tem que ajustar isso. O BC aqui vai estar tendo que lidar com o mesmo problema, tá? Que é, olha, o último comunicado do Copom foi um comunicado duro, dizendo, olha, a gente tem um problema fiscal e a inflação está seguindo de acordo com aquilo que a gente esperava, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, na verdade. Então, se você pega lá, dentro do modelo do BC, e joga as variáveis, expectativa de inflação, pega lá o foco, está subindo. Inflação corrente, não está caindo. O PIB, ele está desacelerando, mas ele não está colapsando, até porque você tem medidas fiscais que estão tentando arrestar essa queda do PIB. Então ele olha para isso e fala assim, olha, se eu só jogasse pelo meu modelo, eu não tenho que cortar juros. Aí você fala, mas Arthur, o modelo do BC também não leva em conta uma crise de crédito, o mercado de crédito não funcionando muito bem no Brasil, você tem que jogar, dar uma martelada no modelo, dar uma canetada no modelo. Verdade, eu acho assim, é justo você, a essa altura do campeonato, incorporar fatos que não estão refletidos dentro do seu modelo. Lembra, gente, a gente cria um modelo econômico para ser uma abstração da realidade, para tentar ajudar a gente a entender a realidade. O modelo não tem todas as variáveis da realidade, senão ele seria a realidade, por isso que seria complexo demais para a gente entender. Então, quando tem alguma coisa que não está no teu modelo, você tem que começar a usar a arte de banqueiro central. E eu acho que é aí que a gente vai ter essa discussão, tanto aqui quanto lá fora, que é a arte do seu banqueiro central te diz que você deveria incorporar esses choques de crédito de alguma forma. Essa alguma forma significa que certamente o 0,50 que o Paulo falou na terça-feira da semana passada está fora da mesa, mas tem uma discussão super interessante agora que é a seguinte, gente. Aí você fala, Arthur, então é óbvio, ele dá zero. Se ele der zero, o que ele sinaliza? E o Banco Central tem que tomar cuidado com o que ele sinaliza, não é só com o que ele faz. Imagina se o Fed der zero e o mercado interpretar esse zero como, ih, caramba, o Fed está assustado. Esse zero pode ter um efeito muito pior do que o que a gente imagina, do que o Fed imagina, do que um 0,25. Um 0,25, e aí, de novo, isso é psicologia de massa, gente. Isso é por isso que é arte, não é ciência. Esse 0,25 pode significar para o mercado, olha, o Fed está de acordo com o modelo de inflação, ele quer que a inflação venha convergir para a meta, e ele está tranquilo, ele não está preocupado com nenhum risco sistêmico, né? Então, às vezes, um zero pode ser mais contracionista do que um 0,25. Eu sei o que eu estou falando sou esquisito, mas de verdade, em política monetária é assim. Porque se o zero significar que, se o mercado interpretar que ao dar zero, o Fed está assustado, ele pode promover uma contração de condições monetárias amplas maior do que o 0,25 promoveria. Então, agora a gente entra na arte, não na ciência do Banco Central. E acho que assim, o trabalho dos dois na próxima super quarta não é fácil. Deixa eu pegar esse gancho aí, Arthur, que você falou lá de fora, e trazer para aqui dentro, tá? Eu acho que aqui o Roberto Campos Neto também tem esse mesmo dilema. E, por outro lado, se ele também sinalizar alguma queda de juros cedo demais e de forma errada, a gente pode ter, por outro lado, a curva de juros longa empinando muito, as expectativas de inflação piorando ainda mais, e a única âncora que a gente tinha, que era âncora monetária, a gente começa a perder e o câmbio começa a também desancorar. Tá? Então, acho que o Roberto Campos também tem um pouco desse dilema. O impacto aqui é outro, pode ser percebido também como o Banco Central tendo sido cooptado, né? Assim como o Tombini foi, e aí é só ver a história recente, o que aconteceu aqui com preços dos ativos, para a gente ver, tentar antecipar o que pode acontecer também, se isso for percebido. Aqui a gente tem ainda um problema maior,
né? Que é a questão do seguinte, né? O Roberto Campos Neto não é eterno no cargo, e diferente do Banco Central americano, que tem uma baita credibilidade, o Banco Central aqui está sendo atacado, né? O Banco Central brasileiro está sendo muito atacado, a independência do Banco Central está sendo atacada, e o Roberto Campos não vai permanecer para sempre ali, né? E muito provavelmente o próximo que vai entrar vai ter uma visão macroeconômica um pouco diferente do Roberto Campos, mais parecida com a visão macroeconômica do presidente Lula, e a gente sabe mais ou menos o que ele tem defendido publicamente como sendo uma política econômica ou monetária mais na linha dele. Eu acho que é uma visão um pouco mais expansionista, um pouco mais frouxa. E isso também é um ambiente mais que desancora ainda mais para piorar, eu acho que o trabalho do Roberto Campos, né? Que ele tem que olhar para o longo prazo, mas no longo prazo não é ele que está ali, né? É a expectativa de um Banco Central mais frouxo. Então, assim, um trabalho bastante difícil aqui da cadeira do Roberto Campos. Deixa eu só trazer uma atualização da alocação, né? Eu acho que em linha, até dando continuidade a esse dilema, né, que a gente já vem discutindo há algum tempo, e ele só foi intensificado nas últimas semanas, né? É uma discussão que a gente já tinha principalmente aqui em Brasil, nessa questão fiscal, monetário, pressão tanto do governo quanto da iniciativa privada. Então, com esse receio, né, desse comportamento que o Rogério acabou de descrever, né, da curva de juros, a gente fez uma redução na parcela de inflação na duration, né? Então, o que isso, assim, a gente reduz ali os prazos das NTNBs que compõem o portfólio, só para vocês terem uma sensibilidade, a gente estava ali com uma duration mais próxima do IMAB, que é o índice da Ambima, né, como referência, uma duration de 6 anos, e a gente veio diminuindo isso, né, de forma faseada ali mais para próximo do IMAB5, que é ali em torno de 2 anos, tá? Justamente pensando que comportamento da curva de juros, a gente pudesse ver o que vem se concretizando, né? A parte curta da curva, ela caindo, né? E a parte mesmo que ligeiramente, né, marginalmente nas últimas semanas, mas a parte longa da curva mais pressionada, né? Então você tem ali um comportamento da curva que esse posicionamento se beneficia, tá? Então isso foi, acho que pensando nas alocações dos portfólios, foi a principal mudança que a gente veio implementando ao longo das últimas semanas. Para as demais classes de ativos, a gente segue com posicionamento neutro, né? Principalmente ali em multimercados, nossa composição, né, dos gestores com bastante agilidade, de certa forma diminuir também bastante o risco, né, ao longo dos últimos meses. E na parte de renda variável, que no Brasil, a gente fez já uma redução ao longo dos últimos meses também, a gente manteve, e a exposição global, acho que é importante a gente colocar aqui, né, dado todo esse contexto, a gente também reduziu desde o ano passado, então uma participação pequena dentro dos portfólios, ali entre 2% e 4%, então pensando um pouco nessa dinâmica mais negativa recente, o impacto foi pequeno dentro dos portfólios, tá, por conta dessa redução. Bom, ótimo. Vamos começar a pegar algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar a primeira pergunta do Anilton. Poxa, primeiro, obrigado pelo elogio aqui, Anilton, mas a pergunta dele é muito boa. Ele fala assim, as crises servem para podar os excessos, né? Caso o Fed salve uma instituição toda vez que existe uma crise, onde é que a gente vai parar? Boa pergunta, Newton. Assim, olha, eu concordo com você que tem uma questão do moral hazard aqui. E eu acho que o Fed tentou, dessa vez, com o Silicon Valley Bank, caminhar numa linha muito tênue, né? De, olha, eu vou impor perdas aos acionistas e aos detentores de dívida, mas eu vou salvar todos os depositantes. Aí você fala assim, poxa, mas Arthur, isso aí, cara, se você pegar lá pela escola austríaca tal, isso aí diz que no fundo, no futuro, os depositantes vão correr mais risco e, por consequência, o sistema vai ficar mais arriscado no futuro. A Newton, poxa, concordo com esse ponto de vista, mas não interessa o que a gente pensa, interessa o que o Fed pensa, o que o Tesouro norte-americano pensa, e a gente já cruzou essa ponte há um tempo atrás. Assim, a própria crise de 2008 já mostrou para a gente que os governos não estão dispostos a lidar com riscos sistêmicos, né? Lidar com aquela crise que, poxa, nos modelos austríacos, né, uma crise que te limparia de todos os excessos, né? Ela eliminaria os excessos que foram construídos,
eu entendo esse ponto de vista, eu simpatizo de certa forma com essa discussão, mas acho que, de verdade, os governos não concordam com isso de forma muito clara, né? Então, os governos estão indo para segurar os depositantes. Se você tem detentor de dívida, aí é outra história. Então, os governos estão tentando caminhar numa linha tênue entre não criar um moral hazard gigante, mas acho que essa ponte já foi cruzada desde 2008, né? E ele pergunta mais assim, poxa, mas ok, a inflação está a 6, né? Isso vai levar a uma recessão, essa crise atual vai levar a uma recessão, e com essa crise atual, qual que é a probabilidade que a inflação volte para 2% nos Estados Unidos e no final, o que isso significa para o S&P? Ótima pergunta. Acho que o Fed agora vai ter que escolher entre, poxa, eu mantenho minha política monetária que faz uma convergência, leva uma convergência da inflação para a meta, ou eu minimizo o risco, entendeu, de ter uma crise sistêmica. Eu acho que essas duas coisas agora estão em contradição direta. Acho que o Fed vai tentar fazer um meio termo a essa altura do campeonato. O que é um meio termo em banco centralês, ou em português claro? Cara, a longo horizonte de política de convergência. Fala assim, a gente vai convergir, mas a gente vai convergir um pouquinho mais lá para frente, tá? E já fazendo um link com uma outra pergunta que teve aqui, que é sobre, poxa, o artigo que o Ray Dalio escreveu, etc., falando que isso aqui é o estouro de uma bolha e tal. Assim, vamos lá, gente. Eu acho que o termo estouro de bolha ele é sobreutilizado, primeiro, tá? Mas certamente o que a gente está vivendo é a manifestação dos excessos de que 15 anos de juros zero fizeram com a gente. De verdade, a gente passou 15 anos com juros zero, uma década e meia com juro real zero. Isso faz, diria o meu ex-chefe, né? Ele fala o seguinte: olha, com juros zero você empresta até dinheiro, você compra até presente para a sogra. Então, assim, a gente emprestou para quem não devia, a gente cometeu alguns excessos, a gente financiou empresas que não deveriam ter sido financiadas, já respondendo a pergunta aqui também. Isso não significa que você tem risco sistêmico. Isso significa que se você é empresa e você não gera fluxo de caixa, no mundo entendeu? Alta de juros, você podia se financiar e não gerar fluxo de caixa, entendeu? Nos próximos 2.345 anos não era um problema. Agora, se você não gera fluxo de caixa nos próximos 4 anos, os bancos vão ser muito mais restritivos. Isso significa que tem um risco sistêmico e que empresas que geram fluxo de caixa não vão ter acesso ao mercado de capitais? Aí eu não acho que é isso não, tá? Mas eu acho que se você não gera fluxo de caixa, ou mesmo se você é um banco regional, que está acontecendo agora com alguns bancos regionais nos Estados Unidos, cujas ações estão hoje caindo mais 20%, eu acho que você tem que tomar cuidado, de verdade. Deixa eu só pegar também isso aqui, Arthur. Acho que esse ponto do Anilton é bastante importante. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre todas as visões econômicas e tentativas aqui das autoridades, né, tentar minimizar um pouco o custo, né, do ajuste, né, dessa limpeza do sistema que Hayek, enfim, toda escola austríaca defende, que eu acho que também faz parte, tá? Mas o fato, Anilton, do Banco Central, eventualmente uma autoridade monetária ou o próprio governo entrar evitando, né, esses vários dominós de acontecerem, estancando aqui 1, 2, 3 dominós e gerando custo, tá, para os acionistas e os bondholders, tá, porque ele não evita isso, mas ele está pensando mais no custo para a sociedade daquilo ali não virar uma bola de neve, tá? E aí o custo fica muito excessivo. Eu acho que tem um equilíbrio aqui, tá? De você resgatar gerando custo para quem tomou risco excessivo, tá? E deixar que o sistema limpe para a gente começar um novo ciclo de crescimento, né? Essa visão mais darwinista, né? Que limpa, os mais fracos morrem, os que cometeram excessos saem do jogo e depois a gente recomeça aqui com as empresas mais fortes, né, para começar um novo ciclo econômico. Então tem um pouco do equilíbrio aqui, que eu acho que na nossa visão acho que faz sentido sim o governo, o Banco Central entrar resgatando um pouco aqui para evitar um cenário descontrolado aqui, que é como se fosse uma crise de 29, onde o negócio a crise se desorganizou e acabou contaminando até setores, até empresas que estavam saudáveis, né? Quando você passa um tempo sem acesso ao mercado de crédito, até empresas saudáveis acabam quebrando, né? Então
é isso que o Banco Central quer evitar. Eu acho que faz parte disso, não elimina, tá, a limpeza do sistema, tá, que é a visão austríaca que defende, que eu também tenho uma visão, eu gosto, tá? Então, uma coisa não elimina a outra, tá? Eu acho que a gente está vendo isso. O que o Arthur falou é muito importante no início da conversa, tá? A gente saber construir portfólio dentro de um novo mundo, um mundo de risk-free diferente de zero. Isso vai impactar os portfólios, a alocação de capital, extremamente importante isso no impacto de retornos esperados, né? Assim, olhando para frente, como que a gente vai viver nos próximos 1, 2, 3 anos com taxas de juros mais altas e como que isso afeta a construção de portfólios. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Então, esse ajuste a gente acaba vendo também nas empresas. Eu acho que a gente está começando, tá? Aonde que a gente vai parar? Difícil saber. O Arthur colocou também como que isso vai impactar as políticas monetárias dos bancos centrais. Primeiro, assim, acho que se bobear, nem o Fed sabe ainda, tá? Eu acho que ele ainda está vendo como que a quebra do Signature Bank e do Silicon Valley Bank vai impactar os outros bancos e o sistema. Ele ainda está um pouco, ainda vai ver, tá? E se eu acho que justifica, sim, uma desaceleração no aperto monetário, até para parar para ver. Se não teve contágio e a inflação continua alta, beleza. Aí depois ele volta a apertar a política monetária. Então, assim, é muito difícil, a situação é sensível e merece, sim, uma atenção. Mas eu acho que, de certa maneira, o processo que o Ray Dalio falou, né? E será que isso aqui o que a gente chama ali do canário na mina de carvão, né? Será que o oxigênio começou a diminuir os mineiros têm que subir, têm que sair da mina porque o oxigênio acabou e vai todo mundo morrer? É bom a gente ficar sempre atento, tá? Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Álvaro Tetsu, que ele fala assim, poxa, o que vocês olham na possível redução da Selic do Brasil? O mercado vai ver isso como saudável, como a pressão do governo? Álvaro, boa pergunta. A curva de juros te dá a resposta disso, né? A curva de juros no Brasil tem um formato bastante peculiar. Você tem um dente na curva de juros, né? Os juros cai e depois sobe. Aí você fala assim, poxa, que tipo de mensagem que essa curva de juros está te passando, né? Ela está te dizendo, olha, o Banco Central vai cortar os juros no curto prazo por algum motivo, seja ele cíclico, que a economia está passando por um momento mais difícil, etc. Mas no longo prazo, entendeu? Ele vai ter que ser forçado a subir a taxa de juros de novo, entendeu? Isso é uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, acho que a pergunta aqui que não quer calar é por que qual cenário justifica uma taxa de juros terminal? Você pega os frais mais longos, eles estão acima ainda de 14%. Quais os cenários justificam uma taxa de juros terminal brasileira acima de 14%? Né? O que esse juro longo muito alto está me dizendo? Porque você fala assim, poxa, de verdade, 14% de juro longo, né? 13%, 14% de juro longo, num regime onde a meta dentro desse horizonte de tempo é 3%, ele está me dizendo que o juro neutro no Brasil é 10%? Poxa, eu não acredito nisso. Cara, eu nunca vi nenhuma conta que chegasse a dizer que o juro neutro no Brasil é 10%. O que ele está te dizendo é que tem um risco da inflação ser mais alta nesse período e tem o risco do próprio regime de metas de inflação, né? Então, quando você olha para isso, você fala assim, esse juro longo está me dizendo, esse dente na curva de juros está me dizendo, olha, o Banco Central corta no curto prazo, mas no longo prazo eu devo ser compensado pelo risco tanto fiscal quanto de inflação, e essas duas coisas elas são interligadas, né? O risco fiscal com o risco de inflação, porque o fiscal ruim termina numa inflação maior se você não tiver um Banco Central independente, então essas coisas são umbilicalmente interligadas, então acho que no longo prazo o mercado ainda está te dizendo, cara, estou super desconfortável com o risco de médio e longo prazo. O que isso significa? Que cortar juros no curto prazo, para responder diretamente a sua pergunta, pode até ser adequado para lidar com uma economia desacelerando, mas no longo prazo não é adequado para me compensar pelo risco que eu estou correndo. Então, o mercado está colocando o risco de taxa de juros longo mais alta.
deixa eu pegar esse teu gancho, Arthur, e já responder aqui a Lilian, que pergunta em ponto de vista Prática, prático, né? né? Como que a gente vê impactando isso, como a gente reflete esse cenário nos portfólios. Lilian, o que a gente tem feito assim, com tanta incerteza? Eu acho que a gente não tem muita dúvida, né? A gente tem que ter o risco um pouco mais contido. Eu falo muito assim que gestão de portfólios num ambiente de incerteza, sobretudo, é gestão de risco. Essencialmente, esse negócio aqui é gestão de risco, é risco, risco, risco. Quando quando você está dirigindo um carro, você não consegue ver direito, é uma neblina muito grande, está com chuva, o que você faz? Você diminui a velocidade. É o que a gente está fazendo, tá? Então, o que o Arthur acabou de falar, a Vitória também falou, a gente está encurtando a duration das bays. Pode ser sim, aí o Maurício perguntou aqui com relação ao cupom. Assim, eu acho que o ambiente justificaria talvez uma pausa, né, para esperar para ver um pouco questão de risco sistêmico, né, a parte do risco bancário, mas tem que esperar um pouco para ver. Então, pode até justificar aqui um comunicado, e aí já entrando aqui no cupom, um comunicado um pouco mais, o mercado poderia ler um pouco mais, Avisado, né? Exato. um pouco mais dovish, e o mercado pode até se animar um pouco, mas aonde que a gente pega essa animação? Mais na parte curta da curva, tá? Porque dado toda a incerteza com relação à independência do Banco Central, à política fiscal, todo o parafiscal e toda essa política fiscal contraproducente, né, para a política monetária, a gente não vê a taxa longa fechando muito, né? E é onde a gente captura talvez o Banco Central sendo um pouquinho mais dovish, mais na parte curta da curva, e a inflação vai continuar um pouco pressionada. Então, duration curta, risco baixo, esperando um pouco para ver, quando a gente tiver um pouco mais de clareza, a gente volta a aumentar risco quando o cenário ficar um pouco mais. A gente começa a vislumbrar um pouco um horizonte mais longo, tá, Lilian? Eu acho que ainda precisam de muitas definições, mas só para vocês terem, né, uma sensibilidade, acho que talvez nessa próxima reunião essa manutenção, mas o mercado já precifica uma probabilidade do Banco Central Brasileiro cortar os juros na reunião de maio, né? Mas até lá muita coisa pode acontecer, né? Tanto em relação a essas discussões mais sistêmicas, quanto também aqui, eu acho que questão fiscal, desenvolvimento, entre outros fatores, tá? Então, só para vocês terem essa sensibilidade. Eu estou O até. Pode falar, pode falar. Não, só porque vi que nesse ponto o Frederico perguntou aqui que com essa taxa longa muito alta não valeria a pena alongar a duration, né? O fato, Frederico, aqui, dado tudo, a gente pode ter o caminho pode ser muito ruim, né? Então, como a gente aqui faz um trabalho de otimização de portfólio e aqui é risco e retorno, né? O longo prazo pode ser muito bom, mas no curto você não aguenta e você acaba que é cuspido, você sai fora da posição porque a duration é muito longa e o negócio está 6, 6,5, tá muito bom, né? Tá ótimo esse retorno, mas esse negócio pode ir para 7, pode ir para cima de 7. Então você pode não aguentar no longo prazo. Então o que a gente está preferindo ficar numa parte curta. Agora tem um carrego também E muito é bom. isso que eu ia falar, o yield do curto também tá bom, né? Então você não precisa correr todo esse risco para ter um yield interessante. É isso. E deixa eu acrescentar aqui nessa pergunta. Frederico, eu acho que você tem. Aí é uma questão, como falou o Rogério, de gestão de risco e de preferência de risco dos seus investidores, tá? Eu te diria que se você aplicar na parte longa da curva, tá? Eu te diria que você tem 80% de chance de ganhar dinheiro, entendeu? Você tem 80% de chance de ter um retorno, entendeu? Bem razoável para os seus, ou você ou seus clientes, etc. E você vai ganhar dinheiro e isso vai parecer um negócio super inteligente daqui a 2, 3 anos. O problema é que nos 20% que você perde de verdade. Porque nos 20% nos quais você perde dinheiro, são os 20% nos quais alguma coisa muito errada aconteceu que levou a gente a abandonar o regime de metas, que levou alguma coisa assim. E aí você perde dinheiro de verdade, cara. Assim, então você tem 80% de chance de ter um retorno razoável, mas 80, 85% de chance de ter um retorno razoável. Nossas simulações de Monte Carlo mostram mais ou menos alguma coisa dessa magnitude em termos de probabilidade, mas elas também mostram que nos cenários de 15% você perde dinheiro de verdade, cara. Você não perde um pouquinho, não, você perde bastante dinheiro. Então aí o retorno esperado fica um pouco pior.
E a gente já viu isso antes, né? No Brasil, num passado não tão longe, então... Isso. Então, e outra pergunta que a gente recebeu aqui, poxa, quais os mecanismos de contágio para o Brasil? Então, tá bom, tem uma crise bancária nos Estados Unidos, tá? Poxa, 2 bancos fecharam, alguns bancos ainda, as ações ainda estão caindo bastante hoje, então, pô, o mercado está dando uma balançada. Qual o mecanismo de contágio para o Brasil? Como é que isso vem direto para o Brasil? Isso vem via sistema bancário? Não vem via sistema bancário diretamente. Eu acho que os bancos brasileiros estão pouco expostos a títulos públicos federais norte-americanos e o que eles estão expostos a título público federal brasileiro é pós-fixado, não é pré. Né? Então, assim, de verdade, e a gente sabe que os bancos brasileiros são muito bons na gestão de risco. Né? Então, historicamente, não é que eles são muito bons, historicamente os que não eram bons não estão mais aí para contar a história. Né? Então, assim, é tão simples quanto isso. Agora, o que tem? Você tem um choque de termo de troca, é o que a Vitória colocou aí. Preços de commodities, vocês estão olhando, entendeu? O petróleo está abaixo, o WTI é abaixo de $70, né? Quando você olha para esse tipo de coisa, você começa a ter uma preocupação maior com o preço de commodities, etc. Mas, de novo, a preocupação maior, ela chegaria para o Brasil em choque de termo de troca se essa crise passasse para a China. Então, a crise bancária norte-americana passa para a China, que desacelera, e esse choque de termo de troca faz com que o preço do minério de ferro caia, o preço da soja caia. A gente é um mecanismo bem indireto, assim, e primeiro, é difícil você ver o mecanismo de contágio Estados Unidos-China. Então, assim, essa parte eu acho um pouco mais difícil. O que pode acontecer diretamente, tem acontecido, é via taxa de câmbio. Né? Assim, você tem uma aversão a risco maior, que está expressada nas taxas de câmbio. Você pega, por exemplo, o peso mexicano, estressou bastante nos últimos dias. Você fala, mas o México não tem muito a ver com essa história. Mas o peso mexicano estressou bastante, o real está aí no 5,28, né? Então, assim, talvez o mecanismo mais indireto seja via taxa de câmbio, mas os mecanismos diretos mesmo, eles são menores. Eu acho que o risco Brasil idiosincrático do que a gente vai fazer com a política fiscal, se a gente vai ter um conjunto de políticas públicas consistente ou não, é ordens de magnitude maior do que o risco indireto de contágio. Deixa eu pegar uma aqui do Carlos. Ele está perguntando quando que a gente acha que o Banco Central cai juros e quando o Fed cai juros, né? Eu vou tentar te responder aqui, Carlos, não com tempo, tá? Mas quais são as pré-condições que a gente precisa, né, para ver os bancos centrais começando um ciclo de afrouxamento, que eu acho que é quando a gente pode entrar num novo ciclo aqui de tomada de risco, de crescimento, né, e botar os portfólios um pouco mais tomadores de risco, um pouco mais agressivos, né? A gente precisa ver a economia desacelerando um pouco mais, a gente precisa ver o setor privado desacelerando mais, a gente precisa ver o mercado de trabalho principalmente, né? Que é a última pernada, né? A gente fala que no GAAC, no anterior, no outro, o Arthur falou daquele modelinho do Hope, né? Que são 4 etapas, a última etapa ainda não aconteceu, que é a parte de employment, né, que é o Ezinho do Hope. Isso aí a gente ainda não viu, a gente pode estar começando a ver alguns sinais, mas para você trazer a inflação para a meta, por mais que o Banco Central com a autoridade monetária jogue um pouquinho mais para frente, né, chegar no 2, cara, a taxa de desemprego tem que piorar, o mercado de trabalho tem que piorar, o americano tem que deixar de consumir, e para isso a gente precisa também ver um pouco dessa reserva, que tem ainda muita reserva, né? O americano ainda está queimando muita reserva, tem que estar despoupando, né? Tem que despoupar para começar a deixar de consumir e aí ficar com medo do futuro, e eu acho que isso pode estar começando a acontecer, tá? Eu acho que esse medo do futuro, dele perder o emprego, em algum momento isso tem que acontecer. O mercado de trabalho tem que piorar, tem que diminuir a temperatura, né? Tem que baixar a temperatura do mercado de trabalho, e o brasileiro também, tá? Então a gente está aqui no Brasil quase em pleno emprego. O mercado de trabalho brasileiro tem que enfraquecer para a gente ver uma perspectiva de queda da inflação mais firme, para a gente ter um espaço aqui um pouco mais duradouro, né? De um ciclo de afrouxamento monetário mais persistente, aquele ciclo que vai caindo, o Banco Central cai 0,50, 0,50, 0,50, e eventualmente a gente tem uma taxa de juros terminal
neutra, né, mais baixa do que a gente está agora. Essas são um pouco dessas pré-condições, né? Então, pode ser que a gente esteja começando a ver um pouco disso, mas ainda está cedo para a gente ter uma perspectiva, tá, Carlos? Deixa eu pegar aqui uma pergunta que o Augusto fez para o Rogério, mas a gente vai abordar aqui, que ele pergunta: acha relevante o papel do BNDES num cenário de estímulo ao crédito em contrapartida da manutenção da Selic? Super relevante. De verdade, isso é um grande problema de inconsistência da política monetária que a gente já teve, de políticas públicas, desculpa, que a gente já teve no governo Dilma. Você lembra que a gente tinha a TLP, TJLP, depois virou TLP. O que acontecia? O BNDES emprestava para algumas instituições a 3%, 4%, a taxas de juros subsidiadas, e o crédito público era metade do crédito do sistema bancário como um todo. Então, o que acontece? Era como se o Banco Central tivesse que calibrar a política monetária, mas a calibragem de política monetária só afetava metade do crédito, entendeu? Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que quase que dobrar a dose de política monetária, porque essa parte aqui que você controla tinha que ser ajustada. Por quê? Porque a TLP ficava lá e o BNDES ficava soltando crédito para quem precisasse, ou, entendeu? A taxas subsidiadas. Então, a taxa de juros média da economia brasileira estava acertada, mas é por quê? Porque você botava o BNDES para baixo e o juro do BC tinha que subir. É aquela história clássica do motorista com um pé no acelerador fiscal e um pé no freio monetário, entendeu? Faz o menor sentido. Isso aí não faz nenhum sentido, essa política de ter duas instituições muito grandes calibrando a política creditícia ou impactando a política creditícia, uma acelerando, outra freando. Acho que as duas coisas têm que se falar, as duas coisas têm que ser de forma alinhadas, né? Então, desalinhar políticas públicas e fazer o BNDES emprestar taxas de juros subsidiadas para poder contrabalançar o efeito do Banco Central é super contraproducente, só faz a Selic ficar alta mais tempo, entendeu? Então, o que deveria acontecer? Eu acho que tem espaço para o BNDES, tá? Eu não sou daqueles que dizem, não tem nenhum espaço para o BNDES. Não, o BNDES tem espaço, entendeu? Onde existe, entendeu, uma demanda por crédito, e o BNDES, poxa, para projetos de infraestrutura, essa coisa toda, ele pode ajudar a fazer essa ponte, ok, tá? Agora, vamos fazer uma política, entendeu? E vamos criar linhas de crédito especialmente para contrabalancear o efeito do juro alto do BC, aí, gente, dá um tiro no próprio pé, tá? E não só nessa visão aqui, eu acho que não só o BNDES está sendo usado aqui e é contraproducente, né? Mas toda essa contabilidade criativa ganhando corpo, né? Então você tem uma série de outras parafernálias aí que estão sendo tiradas da gaveta, que é super contraproducente ao trabalho do Banco Central de tentar desacelerar a economia e fazer com que a inflação volte lá para a meta. Também eu concordo 100% com o Arthur. A gente não é contra a ter algum crédito subsidiado, mas não na magnitude que a gente vem vendo aí, né, de 1, 2% do PIB, né? Aí, assim, é uma coisa que distorce mais do que ajuda, né? O engraçado, assim, ser triste, né? É que a gente já viu isso no passado e a gente já viu aonde parou, né? É como se você enfiasse o dedo na tomada uma vez, depois começa a enfiar o dedo na tomada 2, 3 vezes, esperando que você não tome choque. Assim, já foi feito isso no passado, fazer de novo e esperar um resultado diferente, enfim, parece um pouco irracional, né? Para não dizer outra coisa. Deixa eu só terminar assim, acompanhando aqui. Eu estava até na expectativa se ia dar tempo, que eu acho que é uma informação relevante também, até pensando nas reuniões. O Banco Central Europeu, né, comunicou agora mesmo, ele elevou a taxa de juros em 50 pontos básicos, como era esperado antes, né, desses eventos recentes. Então, também entender como isso pode, né, eventualmente impactar a reunião do FED e do próprio Banco Central Brasileiro, como a gente falou, obviamente pensando nessas sinalizações, né? Um movimento relevante aqui. Bom, então vamos lá, gente. Bom que a Vicky trouxe isso. É o seguinte: o ECB ele tem um problema tão grande, ou maior nesse exato momento, que o Fed em termos de inflação, né? Ele estava um pouco mais atrasado, ele começou um pouco depois, né? Então, o que ele está sinalizando para a gente? Turma, entendeu? Eu tenho que correr atrás, a inflação continua sendo uma das preocupações maiores.
mesmo, entendeu? Com risco de ou com um sistema bancário que deu uma balançada lá na Europa, eu vou ter que continuar dentro da minha política de inflação, de fazer a inflação convergir para a meta. E, por outro lado, isso mostra também que ele está falando, eu estou relativamente calmo com o que eu estou vendo dentro do sistema bancário, né? Porque se ele tivesse muito nervoso, ele entendeu? Mudava, ou pelo menos vamos ver a comunicação, né? Porque o Banco Central ele tem, na verdade, dois grandes veículos, né? Que é o veículo direto e o veículo, que é taxa de juros, e o veículo sinalização, que é o que ele sinaliza, o que ele fala para o mercado. Eu acho que, inclusive, isso vai ser uma parte muito importante do Copom na próxima quarta, tá? Se a gente não entrar num corte, num ciclo de corte, acho que pelo menos o que o Copom vai ter que sinalizar é que, olha, aquela ata super agressiva ou aquele comunicado super agressivo da última vez agora não vale mais, o mundo mudou, eu vou ter que prestar atenção com cuidado nisso. Acho que é um pouco essa a direção do comunicado dos bancos centrais daqui para frente. Olha, vou ter que tomar um pouco mais de cuidado com o que está acontecendo, mas ainda assim estou preocupado com a inflação. Acho que é mais ou menos essa mensagem. Ótimo. Pessoal, acho que a gente cobriu todas as perguntas aqui, passamos o nosso tempo, mas acho que foi muito bom, muito produtivo. Espero que todos tenham gostado. Obrigada, Arthur. Obrigado, Rogério. Obrigada a todos. E a gente espera vocês no mês que vem. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mês que vem.